Meu pai desapareceu por 12 anos, mas o que encontrei no celular antigo dele mudou tudo. Meu pai não era um homem de deixar rastros. No dia 13 de maio de 2014, ele saiu de casa em Cuiabá, dizendo que ia comprar um saco de carvão para o churrasco de domingo e nunca mais voltou. Ele não levou mala, não sacou dinheiro no banco, não deixou bilhete de despedida. Simplesmente evaporou no ar quente do Mato Grosso, deixando minha mãe desolada e eu, com apenas 10 anos na época, com um buraco no peito que nenhuma explicação da polícia conseguiu tapar. O carro dele foi encontrado 3 dias depois, abandonado em uma estrada de terra perto de uma usina, com as chaves na ignição e as janelas abertas, mas sem nenhum sinal de luta. Durante 12 anos, o retrato dele na estante da sala foi a única coisa que sobrou. Até que, na semana passada, enquanto eu ajudava minha mãe a esvaziar o sótão da nossa casa antiga para uma reforma, eu encontrei uma caixa de sapatos mofada, escondida atrás de um fundo falso de um armário de aço. Lá dentro, envolto em um plástico bolha amarelado, estava o antigo celular dele, um modelo de teclado físico que eu achei que tivesse sido perdido no dia do sumiço. Meu coração disparou tanto que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo, no meio da poeira e do mofo. Eu sabia que aquele aparelho não era o que ele carregava no bolso quando desapareceu, mas era o telefone que ele usava até poucos meses antes daquele maio fatídico. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e comecei a caçada por um carregador compatível. Depois de passar em 4 lojas de eletrônicos e ouvir que aquele conector era peça de museu, finalmente consegui um cabo em um brechó de eletrônicos no centro. Quando cheguei em casa e conectei o aparelho na tomada, minhas mãos tremiam tanto que eu quase derrubei o celular. A tela brilhou com uma luz azul fraca, mostrando o logotipo da operadora. E depois de alguns segundos, a imagem de fundo apareceu. Era uma foto minha, criança, rindo com um sorvete na mão. Aquilo acabou comigo, mas o que veio em seguida foi o que transformou minha saudade em um terror absoluto. O celular não tinha senha. Naquela época, a gente não era tão paranoico com privacidade. Eu fui direto para a caixa de mensagens, esperando encontrar conversas bobas de trabalho ou recados da minha mãe. Mas a caixa de entrada estava vazia. Alguém tinha apagado tudo. Senti uma frustração imensa, uma vontade de gritar, mas meu dedo teimoso continuou navegando pelos menus até chegar na pasta de rascunhos. Lá, guardada como se estivesse esperando por mim por mais de 4.300 dias, havia uma única mensagem escrita, mas nunca enviada. O destinatário era um número que não estava salvo na agenda, apenas uma sequência de dígitos que eu não reconhecia. O texto dizia: "Eu descobri quem é o homem do galpão 22. Se eu não aparecer na reunião das 9 da noite, entregue o envelope para o delegado, mas não conte para a minha família. Eles correm perigo se souberem que eu sou o próximo da lista." Eu li aquelas palavras umas 30 vezes seguidas. Homem do galpão 22. Próximo da lista. Meu pai era um contador pacato, um homem que passava o dia conferindo planilhas de empresas de transporte e voltava para casa para assistir ao jornal. Pelo menos era o que eu achava. O que um contador teria a ver com reuniões às 9 da noite em galpões e listas de perigo? A sensação de que eu não conhecia o homem que me colocou no mundo começou a queimar na minha garganta. Eu peguei o número do destinatário e salvei no meu celular atual. Tentei ligar, mas uma voz mecânica disse que o número não existia mais. Não me dei por vencido. Eu precisava saber o que tinha naquele envelope e onde ficava esse galpão. Passei a noite em claro, mexendo em cada canto daquele celular antigo. Foi na galeria de fotos que encontrei a segunda pista. Tinha uma sequência de 10 fotos borradas, tiradas de dentro de um carro, focando em uma placa de um caminhão de carga pesada. A placa era de outro estado, do Paraná. Entre as fotos, havia um print de uma conversa de um aplicativo de mensagens antigo, onde uma pessoa anônima dizia: "O pagamento caiu. O desvio na transportadora de grãos já passa de 5 milhões de reais. O seu silêncio vale mais do que a sua vida, seu contador de merda." Meu pai não estava apenas conferindo planilhas. Ele tinha descoberto um esquema de desvio de dinheiro que envolvia gente muito grande. Eu sempre achei que ele tinha sido vítima de um assalto aleatório, ou que tinha tido um surto de amnésia e ido embora. Minha mãe passou 12 anos dizendo que ele foi para o céu antes da hora, mas aquele celular estava me contando uma história de conspiração, roubo e ameaças de morte. O próximo da lista sugeria que outras pessoas já tinham morrido. Comecei a pesquisar no computador, buscando por notícias de 2014 sobre crimes em Cuiabá, envolvendo transportadoras de grãos. Achei uma nota pequena em um jornal de bairro sobre a morte de um auditor que foi encontrado no rio Cuiabá 6 meses antes do meu pai sumir. A causa da morte foi dada como afogamento acidental, mas agora
Com as peças que eu tinha na mão, nada parecia acidental. Na manhã seguinte, eu decidi que ia até a zona industrial da cidade procurar por esse tal Galpão 22. Eu não disse nada para a minha mãe. Ela já sofreu demais e eu não queria dar falsas esperanças, ou pior, colocá-la no alvo de quem quer que fosse esse homem do galpão. Peguei minha moto e segui para o distrito industrial. O sol de Cuiabá já estava castigando, fazendo o suor escorrer por dentro do capacete. O lugar era desolado, com galpões imensos, cercas de arame farpado e cães latindo em cada esquina. Depois de rodar por quase 1 hora, eu encontrei o setor de logística. As numerações eram confusas, mas eu segui a lógica das ruas até avistar uma estrutura metálica velha, com a pintura descascada e um número pintado de preto, meio apagado pelo tempo, mas ainda visível, 22. O portão estava encostado, apenas com uma corrente frouxa. Eu estacionei a moto escondida atrás de uma caçamba de entulho e caminhei em direção ao prédio. O silêncio ali era assustador. Não parecia ter atividade comercial há anos. Entrei devagar, sentindo o cheiro de ferrugem e óleo velho impregnado nas paredes. O galpão era enorme, escuro e cheio de caixas de madeira empilhadas que pareciam prestes a desabar. No fundo do salão havia uma salinha de vidro, um escritório improvisado que parecia ter sido saqueado. Papéis estavam espalhados pelo chão, cadeiras viradas e o vidro da janela estava estilhaçado. Eu caminhei até a salinha, tentando não fazer barulho com as botas no piso de concreto. No chão, no meio de toda aquela bagunça, vi algo que me fez parar de respirar. Era um chaveiro de couro, com a inicial E gravada em dourado. Eduardo, o nome do meu pai. O chaveiro que eu mesmo dei pra ele no Dia dos Pais de 2013. Ele esteve ali. Ele não fugiu. Ele foi levado ou atraído para aquele lugar. Comecei a remexer nos papéis, procurando pelo tal envelope mencionado na mensagem de rascunho. Eu precisava de algo concreto, algo que desse nome aos bois. Foi quando ouvi o som, o barulho de um pneu esmagando a brita do lado de fora do galpão. O motor de um carro foi desligado. Eu me encolhi debaixo de uma mesa de metal pesada no escritório, segurando o ar. Ouvi passos pesados entrando no galpão, passos de alguém que conhecia o caminho. O som ecoava no teto de zinco, criando uma tensão que eu nunca tinha sentido antes. Uma voz rouca, cansada, disse no celular: "Eu sei que alguém entrou aqui. A corrente está mexida. Se for algum curioso ou algum moleque atrás de sucata, eu dou um jeito. Mas se for alguém daquela época, a gente vai ter que terminar o serviço de 12 anos atrás." Eu fechei os olhos com força. A voz não era de um estranho completo. Tinha um timbre que me era familiar, algo que eu ouvia nos churrascos de domingo, misturado com as risadas do meu pai. Aquele celular não abriu apenas uma gaveta do passado. Ele abriu um ninho de cobras que ainda estava muito vivo e rastejando perto de mim. Eu estava preso em um galpão abandonado, com o provável assassino do meu pai a poucos metros de distância, e a única arma que eu tinha era um telefone de 2010 que mal segurava a carga. O mistério do desaparecimento do meu pai estava apenas começando a se transformar em um pesadelo de sobrevivência. Edit 1. Pessoal, eu estou escondido agora. Não posso falar muito. Eu reconheci a voz, mas não quero acreditar. É alguém que frequentava a minha casa. Edit 2. Achei o chaveiro dele. É a prova definitiva de que o desaparecimento não foi voluntário. Ele lutou antes de sumir. Edit 3. O sinal aqui dentro é horrível. O celular antigo está com 5% de bateria. Eu preciso sair daqui sem ser visto, ou eu vou ser o próximo da lista de verdade. O rosto que eu reconheci pela fresta e a fuga desesperada pelo esgoto do galpão, o som dos passos no concreto, parecia uma batida de martelo na minha cabeça. Eu estava encolhido debaixo daquela mesa de metal, com o peito colado no chão frio e sujo de óleo, tentando controlar o tremor que percorria cada centímetro do meu corpo. A voz que eu ouvi no celular não era apenas familiar, ela era parte da minha infância. Era o tom grave e arrastado do meu padrinho, o Otávio. Ele foi o melhor amigo do meu pai por 20 anos. Foi ele quem me ensinou a andar de bicicleta, quem levou minha mãe ao hospital quando ela teve uma crise de pressão alta depois do sumiço, e quem estava em todas as fotos de aniversário da minha família. Ver o Otávio ali, naquele galpão desolado, falando em terminar o serviço, foi como levar uma facada pelas costas de quem eu mais confiava. Eu espiei pela fresta da chapa de metal da mesa. Vi os sapatos dele, pretos, brilhantes, deslocando a poeira fina do chão. Ele caminhava com uma calma que só os psicopatas possuem. Ele parou bem na frente da salinha de vidro onde eu estava. Pude ver a mão dele, a mesma mão que me dava presentes de Natal, segurando um revólver com uma naturalidade assustadora. Ele não estava ali para conversar. Ele estava ali para apagar qualquer rastro que o celular antigo do meu pai pudesse ter deixado. "Eu sei que você está por aqui, Eduardo Júnior", ele disse, usando o meu nome completo com um carinho fingido que me deu náuseas. "Sua mãe me ligou preocupada porque você saiu cedo e não voltou. Eu imaginei que a curiosidade de
sangue falaria mais alto. Sai daí! Vamos conversar como homens. Eu não respondi. Eu mal respirava. Meu cérebro trabalhava a 1000 por hora procurando uma saída. O galpão era uma armadilha de metal e vidro. Se eu tentasse correr pela porta principal, ele me veria antes que eu desse o terceiro passo. Foi quando notei, no canto da salinha, um alçapão de ferro meio aberto, escondido sob uma pilha de jornais de 2014. Era um acesso para a caixa de gordura ou para a tubulação de escoamento de água da chuva. Era a minha única chance. O problema era que o ferro estava enferrujado e ia fazer um barulho desgraçado se eu não tivesse cuidado. Otávio começou a chutar as caixas de madeira no salão principal, derrubando tudo, criando um estardalhaço para me assustar. Ele estava se aproximando da porta do escritório. Seu pai foi teimoso, Júnior. Ele achou que a ética valia mais do que a segurança da própria família. Eu avisei para ele que 5 milhões de reais compram muita gente, inclusive o silêncio de um delegado e de um juiz. Mas ele quis ser o herói. E heróis terminam em valas sem nome. As palavras dele confirmavam o que eu mais temia. Meu pai não fugiu. Ele foi assassinado pelo melhor amigo por causa de um esquema de corrupção na transportadora. Em um movimento de puro desespero, eu aproveitei o barulho de uma pilha de latas que ele derrubou e deslizei para dentro do alçapão. O cheiro de podridão e água parada subiu com força, mas eu ignorei a vontade de vomitar. Desci por uma escada de ferro que parecia que ia se soltar da parede a qualquer momento. Assim que meus pés tocaram o lodo no fundo, eu ouvi a porta do escritório se abrir lá em cima. "Cadê você, seu moleque?" E o grito do Otávio ecoou pelo galpão, seguido pelo som de um tiro que estraçalhou o vidro da janela da salinha. Ele não estava brincando. Ele ia me matar para garantir que o segredo de 12 anos atrás ficasse enterrado com o meu pai. Eu comecei a me arrastar pelo túnel estreito, com a água suja batendo na minha cintura. O lugar era escuro como um túmulo, iluminado apenas pela luz fraca da tela do celular antigo que eu ainda segurava como se fosse um amuleto. Eu tinha medo de ligar a lanterna e o reflexo me entregar. Fui tateando as paredes de tijolos úmidos, sentindo ratos passarem pelos meus pés, ignorando o pânico que tentava me paralisar. Eu precisava achar a saída para o canal que dava no rio Cuiabá, que eu sabia que passava a uns 200 metros dali. Lá em cima, eu ainda ouvia o som dos passos dele. Otávio estava furioso. Ele começou a gritar ordens para alguém no rádio. Ele entrou no sistema de escoamento. "Cerquem a saída do canal sul agora. Se ele sair de lá com aquele celular, a gente está frito." Eu percebi que não era só o Otávio. Tinha uma equipe. Uma estrutura que ainda operava depois de mais de uma década. Aquilo não era apenas um crime do passado. Era uma operação ativa que sustentava o luxo daquela gente. Depois de uns 10 minutos que pareceram 10 horas, eu vi uma luz pálida no fim do túnel. Era a saída que dava para o barranco do rio, escondida por uma vegetação densa de mato alto e capim-navalha. Eu saí do esgoto imundo, ofegante, sentindo o ar quente de Cuiabá queimar meus pulmões. Olhei para cima e vi 2 carros pretos circulando na estrada de terra acima do canal. Eles estavam me caçando como se eu fosse um animal. Eu me joguei no meio do matagal, rastejando entre os espinhos, sentindo os cortes na pele, mas sem soltar o aparelho. Eu precisava de ajuda, mas em quem confiar? Se o Otávio tinha comprado o delegado e o juiz na época, quem me garantia que a polícia de agora não estava no bolso dele? Eu lembrei do número do rascunho de mensagem do meu pai. Entregue o envelope para o delegado. Tinha um nome no rodapé da agenda do celular que eu não tinha notado antes. Viana, Corregedoria. Na época, meu pai devia estar tentando passar para a polícia local. Eu precisava achar esse Viana, se ele ainda estivesse vivo ou na ativa. Consegui chegar até a minha moto, que por milagre não tinha sido vista. Montei nela e saí acelerando por entre os arbustos, pegando uma trilha de pescadores que saía longe da estrada principal. Enquanto eu corria, o celular antigo vibrou no meu bolso. Uma notificação de bateria crítica, 2%. Eu parei em um posto de gasolina de beira de estrada, no meio de caminhoneiros e poeira, e tentei ligar para o único número que poderia me salvar, o da minha mãe. Mas quando eu ia discar, vi que tinha uma nova mensagem de texto que tinha acabado de chegar naquele celular de 12 anos atrás. O remetente era o mesmo número misterioso do rascunho. A mensagem dizia: "Eu vi que você ligou. Se você é o filho do Eduardo, corra para a capela de São Benedito agora. Eu estou com o envelope. O tempo dele acabou, mas o seu está apenas começando." Meu coração quase parou. O número ainda estava ativo? Quem era aquela pessoa que guardou o segredo por 12 anos e estava me monitorando? Eu olhei para trás e vi a poeira subindo na estrada. Os carros do Otávio estavam se aproximando. Eu não tinha escolha. Ou eu ia para a igreja, ou eu morreria naquela beira de estrada sem saber a verdade sobre o meu pai. Arranquei com a moto, sentindo o vento quente no rosto e a adrenalina substituindo o cansaço. A fuga estava longe de acabar, e o rosto do meu padrinho agora assombrava meus pensamentos como o verdadeiro monstro que ele sempre foi. Edit 1. Galera,
Eu estou tremendo. O Otávio tentou me matar. O homem que me carregou no colo é um assassino. Eu não consigo processar isso ainda. Edit 2. Saí do esgoto todo cortado e sujo, mas o celular ainda liga. Recebi uma mensagem de alguém que parece saber que eu estou com o aparelho. É bizarro demais. Edit 3. Vou para a Capela de São Benedito. É um lugar público. Espero que lá eu esteja seguro. Se eu não postar mais nada nas próximas 2 horas, chamem a Polícia Federal, não a local. O encontro na penumbra da capela e o envelope que guardava a prova do crime perfeito. A Capela de São Benedito estava quase vazia quando eu estacionei a moto, com o motor estalando de calor e a minha roupa ainda impregnada com o cheiro de mofo e esgoto do galpão 22. O sol de Cuiabá começava a baixar, pintando o céu de um laranja cor de brasa, mas dentro da igreja o ar era frio e pesado. O silêncio só era quebrado pelo som dos meus passos no piso de lajota antiga. Eu caminhei até o último banco, sentindo o peso do celular antigo no meu bolso, como se ele fosse uma granada prestes a explodir. Meus olhos demoraram a se acostumar com a penumbra, até que eu vi uma figura sentada perto do altar, com um lenço na cabeça e as mãos cruzadas, parecendo rezar. Era uma mulher de idade, com a pele marcada pelo tempo e olhos que carregavam uma tristeza profunda. Aproximei-me devagar, com o coração batendo na garganta. Quando parei ao lado dela, ela não se virou, apenas disse, com uma voz que parecia um sussurro vindo de outra vida: "Você tem os olhos do seu pai, Júnior." Eduardo tinha essa mesma determinação no olhar, mesmo quando sabia que o cerco estava a fechar-se. Eu senti um calafrio, aquela mulher me conhecia. Ela se apresentou como Helena, a antiga secretária da transportadora de grãos onde o meu pai trabalhava. Ela foi a única que não acreditou na história do desaparecimento voluntário e a única que guardou durante 12 anos a prova física que o meu pai não conseguiu entregar para a polícia na noite em que foi levado. Ela tirou de dentro de uma bíblia gasta um envelope pardo, grosso e selado com uma fita adesiva que já estava amarela e ressequida. "O teu pai deu-me isto 2 dias antes de sumir. Ele disse que, se algo lhe acontecesse, eu deveria esperar até que o filho dele fosse homem o suficiente para entender. Eu vi a tua chamada hoje e soube que o dia tinha chegado." Eu peguei no envelope com as mãos a tremer. Dentro dele não havia apenas papéis. Havia uma pendrive antiga e uma série de fotos impressas em papel fotográfico de baixa qualidade. As imagens mostravam o Otávio, o meu padrinho, a apertar a mão de figuras que eu via constantemente nos telejornais locais: políticos, empresários da soja e até um oficial de alta patente da Polícia Civil. Mas o que me deixou sem chão foram as notas fiscais. Eram documentos que provavam que a transportadora era usada para escoar não apenas grãos, mas algo muito mais valioso e perigoso. O esquema de desvio de 5 milhões de reais que o meu pai descobriu era apenas a ponta do iceberg. O montante real passava dos 50 milhões, e o dinheiro era usado para financiar campanhas eleitorais e subornar todo o sistema judiciário da região. O meu pai, com a sua honestidade inabalável, tinha começado a documentar cada centavo desviado. Ele era um arquivo vivo que precisava ser apagado. E o Otávio foi o carrasco escolhido porque era o único que conseguia chegar perto do meu pai sem levantar suspeitas. "Eles mataram-no, não foi?" Eu perguntei, com a voz embargada pela revolta. Helena olhou para mim com piedade e confirmou com um aceno de cabeça. Ela contou que, na noite do desaparecimento, o meu pai foi atraído para uma reunião de emergência no galpão 22. Ele achava que ia encontrar um aliado, mas encontrou a morte. O corpo dele nunca foi achado porque, segundo o que ela ouviu nos corredores da empresa antes de ser despedida, ele foi levado para uma das fazendas do grupo e enterrado sob o betão de um novo silo de grãos. O meu pai tornou-se parte da fundação daquela riqueza maldita. Enquanto eu processava aquela informação devastadora, o meu telemóvel atual vibrou no bolso. Era uma mensagem da minha mãe, desesperada: "Filho, o teu padrinho Otávio está aqui em casa. Ele disse que tu estás metido em sarilhos e que ele quer ajudar-te. Onde é que tu estás? Vem pra casa agora." O sangue fugiu-me do rosto. O monstro estava dentro da minha casa, com a minha mãe, usando a preocupação dela como isca para me apanhar. Eu percebi que a fuga tinha acabado e que o confronto era inevitável. O Otávio não ia parar até ter o envelope e o telemóvel antigo nas mãos. "Tens de ir, Júnior", disse Helena a apertar a minha mão. "Mas não vai sozinho. Se fores pra casa agora, ele mata-te e faz parecer um acidente, tal como fez com o teu pai. Usa a pendrive. Há ficheiros ali que ligam o computador pessoal do Otávio diretamente às contas na Suíça." Eu agradeci à mulher, guardei o envelope por dentro do meu casaco e saí da capela a correr. Eu não ia chamar a polícia local. Eu lembrava-me do nome que o meu pai anotou: Viana.
da corregedoria. Se ele ainda estivesse na ativa, ele era a minha única esperança de justiça real. Liguei a moto e arranquei, mas desta vez eu não estava a fugir. Eu estava a ir em direção ao perigo. A raiva que eu sentia era maior do que o medo. Eu ia chegar a casa e ia olhar nos olhos do homem que destruiu a minha família. O suspense sobre o que aconteceu ao meu pai tinha sido resolvido de forma cruel, mas a intensidade do que estava prestes a acontecer na sala da minha casa era algo que eu nunca imaginei enfrentar. Eu ia desmascarar o Otávio, mesmo que isso custasse a minha vida. Pelo caminho, eu liguei para o número da corregedoria que consegui encontrar na internet após uma busca rápida pelo nome Viana. Para minha sorte, o homem ainda estava no comando, agora como um dos chefes de investigação especial. Expliquei a situação em 30 segundos. Eu sou o filho do Eduardo, o contador que sumiu em 2014. Tenho as provas que ele deixou e o assassino está na minha casa agora. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma ordem direta. Mantenha calma, Júnior. Não entres na casa até os nossos carros chegarem. Estamos a sair de Cuiabá com uma equipa de intervenção tática. Eu cheguei à minha rua e vi o carro preto do Otávio estacionado em frente ao nosso portão. As luzes da sala estavam acesas. Eu podia ver a sombra dele através da cortina, sentado no sofá onde tantas vezes ele se sentou para beber cerveja com o meu pai. O meu coração batia a 120 por minuto. Eu não podia esperar. Se ele desconfiasse que a polícia estava a caminho, ele podia fazer algo contra a minha mãe. Eu respirei fundo, apertei o envelope contra o meu peito e caminhei em direção à porta da frente. A terceira parte desta saga terminava comigo a colocar a chave na fechadura, sabendo que a verdade que eu carregava ia mudar o destino de todos naquela sala para sempre. Edit 1. Pessoal, eu estou à porta de casa. O Viana disse para esperar, mas eu não posso deixar a minha mãe sozinha com aquele assassino. Se algo correr mal, a pendrive está escondida no forro do capacete da moto. Edit 2. O envelope tem fotos horríveis. Eles eram todos cúmplices. O meu pai estava cercado por cobras em todos os lados. Edit 3. Ouvi um grito da minha mãe lá dentro. Vou entrar. Rezem por mim. O confronto na sala de estar e a máscara do padrinho que caiu diante da minha mãe, eu abri a porta da frente com o coração saindo pela boca. O som da chave girando na fechadura pareceu um tiro de canhão no silêncio daquela rua residencial. Quando dei o primeiro passo para dentro, o cheiro de café fresco invadiu minhas narinas, o que tornou tudo ainda mais bizarro e cruel. Minha mãe estava na cozinha, de costas, passando um café como se fosse uma tarde comum de visita. E ali, sentado na poltrona que costumava ser do meu pai, estava o Otávio. Ele não usava mais o terno caro do galpão. Estava de camisa de linho, com as mangas dobradas, parecendo o tio bondoso de sempre. Mas os olhos eram de um predador que acabou de encurralar a presa. Olha só quem chegou, Célia. O aventureiro voltou para casa, o Otávio disse, com uma voz carregada de uma falsa alegria que me fez apertar o envelope por baixo do casaco até meus dedos doerem. Minha mãe se virou com o rosto inchado de quem tinha chorado horas a fio. Ela veio correndo me abraçar, perguntando onde eu estava e por que eu sumi o dia todo. Eu a segurei pelos ombros, tentando passar uma calma que eu não tinha, e olhei fixamente para o homem sentado na nossa sala. Ele deu um gole calmo no café e colocou a xícara sobre a mesa de centro, exatamente em cima de uma mancha de água que meu pai sempre dizia para ele tomar cuidado para não deixar. Mãe, vai lá para o quarto 1 minuto. Eu preciso ter uma conversa de homem para homem com o padrinho, eu disse, sem tirar os olhos dele. Ela estranhou o meu tom de voz, seco e frio como o gelo, mas eu insisti com um olhar que ela nunca tinha visto em mim. Ela sentiu que algo estava muito errado e obedeceu, subindo as escadas devagar, olhando para trás com medo. Assim que ouvi a porta do quarto dela bater lá em cima, o Otávio mudou a expressão. O sorriso sumiu e a frieza que eu vi no galpão 22 voltou com tudo. Ele se levantou devagar, com a mão direita descansando discretamente perto da cintura, onde eu sabia que o revólver estava escondido. Você foi longe demais, Júnior. Eu te dei todas as chances de ser inteligente. Eu cuidei de vocês por 12 anos. Quem você acha que pagou sua faculdade de engenharia? Quem você acha que deu o dinheiro para a reforma dessa casa? Fui eu, com o dinheiro que seu pai queria jogar no lixo por causa de uma moralidade idiota. Ele disparou, caminhando em minha direção. Eu recuei até a porta, mantendo a distância. Você não cuidou da gente, Otávio. Você comprou o seu silêncio e a nossa ignorância com o sangue do meu pai. Eu estive com a Helena. Eu vi o que tem no envelope. Eu sei que você o matou e o enterrou como se fosse entulho em uma fazenda. Eu gritei, a voz saindo rouca de tanto ódio acumulado. Ele parou no meio da sala e deu uma risada curta,
uma risada que me deu nojo. Ele admitiu tudo ali sem nenhum remorso. Disse que o meu pai era um obstáculo no progresso e que ele fez um favor para a família garantindo que a gente nunca passasse necessidade. Enquanto ele falava, eu sentia o celular antigo vibrar uma última vez no meu bolso antes de morrer de vez. Eu precisava ganhar tempo. Eu precisava que o delegado Viana chegasse antes que o Otávio perdesse a paciência. Você acha que esse envelope vai mudar alguma coisa? Eu sou dono dessa cidade, moleque. O sistema se protege. Se você entregar isso para qualquer um aqui, o papel vai sumir antes de chegar na mesa do juiz. Me entrega isso agora e eu juro que deixo você e sua mãe irem embora de Cuiabá com uma conta bancária bem gorda. Ele tentou barganhar, estendendo a mão. Foi nesse momento que eu percebi a rede de mentiras que envolvia a minha própria família. O Otávio começou a contar que não era o único no esquema. Ele soltou que outros nomes grandes da transportadora, inclusive parentes distantes nossos, recebiam comissões mensais para não fazerem perguntas sobre o sumiço do Eduardo. A traição era sistêmica. Eu estava cercado por uma teia de corrupção que durava mais de uma década e que tinha transformado o desaparecimento do meu pai em uma engrenagem financeira para muita gente. Eu não quero o seu dinheiro sujo, Otávio. Eu quero que você pague pelo que fez, eu disse, tirando o envelope debaixo do casaco e mostrando para ele. Os olhos dele brilharam com uma ganância assassina. Ele sacou a arma. Então acabou a diplomacia. Me dá essa porcaria agora, ou sua mãe vai ser a próxima a assumir por problemas de saúde. No exato momento em que ele engatilhou o revólver, o som de sirenes baixas começou a ecoar no início da rua. Ele congelou. Ele não esperava que eu tivesse tido a audácia de chamar a corregedoria de fora da jurisdição dele. Você chamou quem, seu desgraçado? Ele rosnou, avançando para cima de mim. Eu não tive tempo de fugir. Ele me deu uma coronhada na têmpora que me jogou contra a estante de livros. As fotos da família caíram no chão, estraçalhando os vidros. Eu senti o sangue quente escorrer pelo meu rosto, mas não soltei o envelope. Ele montou em cima de mim, tentando arrancar os papéis da minha mão, enquanto eu lutava com todas as forças que me restavam. A gente rolou pelo chão da sala, derrubando móveis e quebrando tudo o que tínhamos construído naqueles 12 anos de mentira. Lá em cima, minha mãe gritava de pavor, trancada no quarto. O Otávio estava fora de si. Ele encostou o cano da arma na minha testa e eu vi pela primeira vez que ele ia mesmo atirar. Seu pai foi um covarde e você vai morrer como um otário, ele disse, com o dedo apertando o gatilho. O barulho da porta da frente sendo arrombada foi como um trovão. Mãos para cima! Corregedoria! Larga a arma agora! O impacto da equipe tática entrando na sala foi imediato. O Otávio foi jogado para o lado e imobilizado por 3 homens de preto, enquanto eu tentava recuperar o fôlego no chão, cercado por estilhaços de vidro e papéis. O delegado Viana, um homem de cabelos brancos e olhar severo, entrou na sala e caminhou até mim. Ele estendeu a mão, me ajudou a levantar e pegou o envelope. Você fez o que o seu pai não teve tempo de terminar, Júnior. A partir daqui, a justiça é com a gente, ele disse, com uma voz que me trouxe a primeira sensação de paz em 12 anos. Mas enquanto eles algemavam o Otávio, ele olhou para mim com um sorriso de escárnio, mesmo com o rosto pressionado contra o chão. Você acha que venceu? Olha os papéis, Júnior. Olha bem a assinatura no contrato de conivência da transportadora. Eu peguei uma das folhas que tinha caído perto de mim. No final da página, datado de 2015, um ano após o sumiço, havia uma assinatura que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Não era do Otávio, era a assinatura da minha mãe. O mundo parou de novo. A quarta parte dessa saga terminava com o Otávio sendo levado em custódia, mas com uma revelação que doía mais do que qualquer coronhada. Minha mãe não era apenas uma vítima desolada. Ela sabia. Ela aceitou o preço do silêncio para manter a nossa vida estável. O mistério do meu pai estava resolvido, mas a rede de mentiras da minha própria família tinha acabado de revelar um nó que eu não sabia se conseguiria desatar. A verdade era muito mais suja do que eu imaginei, e o acerto de contas final ainda estava por vir, agora dentro do meu próprio sangue. Edite 1. Eu estou no hospital agora, levando pontos na cabeça. O Otávio está preso, mas a descoberta sobre a minha mãe me destruiu. Como ela pôde? Edite 2. O delegado Viana disse que as assinaturas dela aparecem em vários recebimentos mensais de uma conta fantasma. Ela vendeu a memória do meu pai. Edite 3. Minha mãe está sendo interrogada agora. Eu não consigo olhar para ela. A pessoa que eu mais amava no mundo ajudou a enterrar a verdade por 12 anos. O silo de concreto na fazenda do padrinho e a última mensagem que me libertou do inferno. O silêncio na delegacia da corregedoria era mais frio do que o ar-condicionado no máximo. Eu estava sentado em uma cadeira de metal, com um curativo branco na têmpora e o estômago embrulhado, vendo minha mãe, a dona Célia, ser interrogada em uma sala com um vidro espelhado. Ela chorava, mas não era o choro de quem perdeu o marido, era o choro de quem foi pega. O delegado Viana saiu da sala com
com uma pasta de couro e sentou-se na minha frente. Ele me explicou que as assinaturas dela não foram por maldade pura, mas por um medo paralisante que o Otávio plantou na cabeça dela. Ele a convenceu de que, se ela não aceitasse a ajuda financeira, eu seria o próximo a desaparecer no caminho da escola. Ela vendeu o silêncio para comprar a minha vida, mas ao fazer isso, ela se tornou prisioneira do homem que matou o amor da vida dela. O dinheiro que pagou minha faculdade e cada pão na nossa mesa vinha do sangue do meu pai. Júnior, tem uma coisa que você precisa ver, disse Viana, colocando o celular antigo do meu pai, agora conectado a um carregador de alta potência, sobre a mesa. Nós conseguimos recuperar uma última pasta oculta no sistema de arquivos que o Otávio não conseguiu apagar. Ele achou que tinha limpado tudo, mas seu pai era um contador cuidadoso. Ele deixou um rastro de GPS gravado em um arquivo de log de sistema. Meus olhos se fixaram na tela pequena. Era uma coordenada geográfica exata, datada de 12 de maio de 2014. Às 10 da noite. O local era uma fazenda de soja que pertencia ao grupo do Otávio, a 150 quilômetros de Cuiabá. Eu não esperei a autorização de ninguém. Peguei as chaves da minha moto e saí da delegacia antes que o Viana pudesse me impedir. Eu precisava ver. Eu precisava tirar o meu pai daquela escuridão de 12 anos. A viagem pela estrada de terra foi um borrão de poeira e ódio. Cheguei na fazenda ao amanhecer. O lugar era imenso, com silos de metal gigantescos brilhando sob o sol nascente. A equipe da perícia da corregedoria já estava a caminho, mas eu cheguei primeiro. Fui direto para o ponto indicado no mapa, a base de um dos silos mais antigos que tinha sido desativado há anos. O concreto estava rachado, coberto por mato seco e esquecimento. Quando os peritos chegaram com as britadeiras, o som do metal contra a pedra ecoou por toda a planície como um lamento. Eu fiquei ali, parado, vendo o pó branco subir. Depois de 4 horas de trabalho pesado, eles encontraram. A 2 metros de profundidade, sob a fundação do silo, havia uma estrutura de madeira apodrecida. E lá dentro, o que restou do Eduardo? Não havia mais rosto, não havia mais voz. Mas lá estava o relógio de pulso que minha mãe deu para ele no casamento, ainda preso ao osso do braço. O tempo tinha parado para ele naquele galpão, mas a prova da sua luta tinha sobrevivido ao concreto. O perito me entregou um pequeno objeto que foi encontrado junto aos restos mortais. Era uma pequena cápsula de metal, um desses tubinhos de colocar identificação em coleira de cachorro que meu pai usava no chaveiro. Ele deve ter engolido ou escondido no bolso no último segundo. Dentro, havia um pedaço de papel enrolado, protegido da umidade por milagre. Com letras miúdas e apressadas, ele escreveu: Júnior, se você está lendo isso, é porque a verdade venceu o medo. Não culpe sua mãe, ela só queria te proteger. O Otávio é a sombra, mas você é a luz que eu deixei no mundo. Perdoe, limpe nosso nome e viva. Eu te amo, meu filho. Aquelas palavras foram o golpe final na minha armadura de ódio. Eu caí de joelhos naquela terra vermelha do Mato Grosso e chorei tudo o que não tinha chorado em 12 anos. Chorei pelo pai que perdi, pela mãe que se perdeu no caminho e pelo menino de 10 anos que teve a infância roubada por uma ganância sem fim. O acerto de contas estava completo. O Otávio foi condenado a 45 anos de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. Ele nunca mais verá a luz do sol sem estar atrás de grades. Minha mãe foi condenada por conivência, mas, devido à coação e à colaboração com a corregedoria, cumpre pena em regime aberto, vivendo em um silêncio eterno em uma cidadezinha do interior. Eu vendi a casa em Cuiabá. Não queria mais viver entre aquelas paredes que guardavam o cheiro do café do assassino e as lágrimas da omissão. Usei o que sobrou para criar uma fundação que ajuda famílias de pessoas desaparecidas, para que ninguém mais tenha que esperar 12 anos para saber a verdade. O celular antigo, eu o guardei. Ele está em uma moldura na parede do meu novo escritório, com a tela apagada, mas com a história mais viva do que nunca. Hoje, quando olho para o céu de Mato Grosso, não sinto mais aquele vazio sufocante. Eu sei onde meu pai está. Ele não é mais parte de um silo de concreto. Ele é o nome em um túmulo digno, com flores frescas toda semana. A rede de mentiras se desfez, o império do Otávio ruiu e o próximo da lista sobreviveu para contar a história. A saga de um contador que deu a vida pela verdade terminou. E a minha vida finalmente começou de novo, sem segredos, sem fantasmas e com a alma limpa pela justiça que o tempo tentou, mas não conseguiu esconder. Edit 1. Pessoal, enterramos meu pai hoje com todas as honras que ele merecia. O delegado Viana esteve presente. Foi o dia mais triste e mais feliz da minha vida. Edit 2. Muita gente perguntando sobre a minha mãe. Eu a perdoei, mas não consigo mais conviver com ela. O amor continua, mas a confiança morreu naquele contrato assinado. Edit 3. O Otávio tentou recorrer da sentença, mas a pendrive que a Helena guardou tinha provas de crimes ainda maiores. Ele vai morrer na cadeia. Justiça feita.